1 de Reis, capítulo 10, em nome de Jesus, amém? Versículo, vamos pegar um aqui, o que Deus está falando, eu vou pegar um gancho aqui para a gente meditar nessa noite, amém? Versículo 10, capítulo 10, versículo 1, em nome de Jesus, amém? A rainha de Sabá vem visitar Salomão. Diz assim: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. A mulher mexia com encantamento e enigmas. Não era crente, né? Que mulher era essa, né? Servia a outro tipo de Deus, né? Aí veio por enigmas experimentar Salomão. E veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Agora, olha esse mistério, irmão, que é forte. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes, as roupas deles, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a subida pela qual subia a casa do Senhor, vírgula, não houve mais espírito nela. Que espírito é esse aí, irmão? Tá com E minúsculo. Que espírito é esse aí que saiu da rainha de Sabá? Hã? Que espírito é esse? Em Crônicas vai dizer que ela estava fora de si. Em Crônicas, a mesma passagem vai dizer que ela estava fora de si. Em Reis vai dizer que não houve mais espírito nela. Tome seu assento. A rainha de Sabá foi lá visitar Salomão, testar a sabedoria de Salomão, porque Salomão pediu a Deus sabedoria e já estava famoso. Deus fez ele famoso. Tem fama que é de Deus, né, irmão? Tem propagação que for para a glória, que tudo que é para a glória de Deus é para a glória de Deus. E muitas das vezes Deus permite a fama, que é tudo direcionado para Deus, porque dele, por eles, para eles são todas as coisas, mas Deus às vezes permite o teu testemunho, a tua forma de vida, a tua conduta, a palavra que você semeou ser lançada e percorrer os 4 ventos, 4 cantos. Deus permite, para a honra e para a glória dele. Mas tem gente que pega a fama para si, tem gente que se corrompe. E aqui no caso, Salomão era um homem que estava cheio de sabedoria, humilde ainda na presença de Deus, estava no auge da sua vida com Deus. E essa sabedoria chegou até a terra Sabá, lá de Sabá, onde tinha a rainha, né? Aonde nessa terra essa rainha não servia a Deus, já dá pra gente ver que por enigmas já adorava o diabo, já era, não tem outro Deus, já adorava outro espírito, outro ser, o diabo, maligno. E aí ela foi lá testar Salomão, chegou lá e começou a testar, começou a fazer pergunta, e Salomão lhe declarou todas as coisas, declarou tudo, não escondeu nada. Tudo que ela perguntava, Salomão respondia. Tudo que ela indagava, Salomão percursava, respondia bem. Tudo que ela tinha dúvida, Salomão declarava, mostrava as claras. E aí veio agora essa passagem dizendo: vendo a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, ou seja, a sabedoria, a casa que Salomão edificou, a comida que estava na sua mesa, olha só tudo que ela estava observando: a sabedoria, a casa, a comida, o assentar dos seus servos, ou seja, tinha decência, o comportamento dos seus servos, tinha comportamento dos servos, a fala,
o estar dos seus criados, ou seja, o jeito que eles falavam, o jeito que eles entravam e saíam, o jeito que eles se comunicavam, o jeito que eles pediam licença para entrar, para sair, ou seja, o estar, a conduta dos seus servos e seus criados, e também as vestes, a roupa que eles vestiam, a roupa que eles vestiam, e a subida pela qual subia a casa do Senhor, ou seja, a forma que eles iam para a igreja, para a casa de Deus. A forma que eles iam para a igreja, para a casa de Deus. Olha aqui. Não houve mais espírito. Quando ela viu isso tudo, ela viu a sabedoria, a casa, a comida, os seus criados, a conduta, o jeito de se comportar e a forma pela qual eles iam para a igreja. Quando ela viu isso tudo, não houve mais espírito nela. Saiu o espírito que estava nela. Chuta aí, irmão. Chuta não, né? Mas observa comigo. Salomão não precisou orar. Salomão não precisou botar a mão na cabeça da rainha de Sabá, expulsar o demônio que estava nela. É lógico que num trabalho de libertação é necessário também, né? Mas nesse momento aqui, Salomão não precisou levantar um clamor. Salomão não precisou pregar o evangelho. Ele só expôs a sabedoria que Deus deu para ele. Salomão não precisou fazer nada disso. Não que isso não seja necessário. Isso é muitíssimo necessário. Mas Salomão estava tão cheio de Deus. Os servos, os criados estavam na mesma sintonia. Não estava ninguém em contenda. A igreja estava ligada. Na decência, na ordem, sem contenda. E até a roupa deles estava decente. A roupa estava roupa santa. Que até a roupa ela observou. Até a veste ela olhou, observou. E o espírito saiu. Salomão não precisou orar, não precisou botar a mão na cabeça dela, não precisou expulsar o demônio, sai, levantar um clamor, não. Só em ela ver isso tudo, no mundo espiritual o demônio já perdeu a batalha. Salomão só conversou com ela e a mulher foi transformada. Aí eu digo para a igreja, a veste prega ou não prega? O jeito de falar, prega ou não prega? O jeito de se comportar, prega ou não prega? O jeito que, o compromisso com a casa de Deus, prega ou não prega, igreja? A rainha de Sabá, que era uma chefe de estado, era uma rainha, ela só observou essas coisas para ser liberta naquele momento. Ela só observou isso, o jeito que comia, o jeito que falava, o jeito que subia a igreja para a casa de Deus, a veste, a roupa que eles estavam vestindo e bum, o espírito saiu. Para você entender a tamanha profundidade que existe num crente, quando ele se comporta como deve, quando ele fala como deve, quando ele se veste como deve. Se um crente é homem de Deus, se veste da forma que se deve vestir, se comporta da forma que se deve se comportar, fala da forma que se deve falar, vai para a casa de Deus, entra e sai da casa de Deus da forma que deve ser. Além dele pregar, através disso almas são alcançadas e libertas pelo poder de Deus. Só por essa forma de se proceder. Agora eu pergunto para a igreja, que veste é essa que os criados estavam vestindo, irmão? Para a rainha de Sabá ficar admirada. Será que era a camisa do Flamengo? Era a camisa do time de futebol? Hã? Será que era a tanguinha?
Que veste é essa, irmão? Que os criados estavam vestindo? Será que era a camisa do fã-clube? Ou será que era a roupa santificada, santa, com pudor, com decência, com ordem, com santidade? Que veste é essa que encantou a rainha de Sabá, que fez o espírito sair dela? Que veste é essa, igreja? Com certeza não era a veste mundana. E por que hoje a igreja mudou? Por que hoje, se você pegar um camarada que não é da igreja e colocar um camarada que se diz ser crente, que vai para a igreja de domingo a domingo, colocar ele de lado a lado, hoje a pessoa não consegue mais distinguir quem é crente e quem não é crente. Por quê? Porque o crente está falando igual ao mundano, está falando gíria igual ao mundano, fala palavrão igual ao mundano, está falando palavra torpe igual ao mundano, piada de mau gosto igual ao mundano, chocarrice igual ao mundano, se vestindo igual ao mundano, vestindo a mesma roupa que o mundano, e aí não consegue mais distinguir quem é e quem não é. Ah não, porque Deus não vê igual o homem vê, Deus vê o coração, tá? Mas a aparência ali, o exterior também tem que pregar. Existe. E foi o que foi falado aqui, igreja. Quando chegaram para Pedro e falaram: tu é um deles. Pedro falou: não, eu não sou. Falou: tu é um deles, sim. Não sou. Por quê? Tu se veste igual a ele, tu anda igual a ele, tu fala igual a ele. O teu jeito te condena, Pedro. Tu é igual a ele. Aleluia. Aí eu pergunto para a igreja: qual é o teu jeito? Qual é o teu trejeito? Qual é o teu predicado? Será que está condenando e pregando, mostrando quem verdadeiramente você é? Como você tem se comportado? Como você tem estado no meio dos gentios? Fazendo piada de mau gosto, chocarrice, parvoíce? Piadas subordinadas, trazendo alusão a sexo, bebedice, glutonaria, chocarrice, libertinagem, falando de futebol, de idolatria, falando de vícios, papos de mulheres, prostituição, lascívia. O que você tem? Como que você tem se comportado no meio dos gentios? Como que você tem dado testemunho? Qual é o seu testemunho? Qual é o seu testemunho? Nós somos uma carta lida. Qual é o seu testemunho no meio dos gentios, igreja? Aleluia. Tá gostoso, amém? E aí eu termino aqui. Que veste era essa? Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você não vê Deus fazendo veste curta para homem nem para mulher. De Gênesis a Apocalipse, você não vê Deus distribuindo veste curta e nem veste apertada para o povo, principalmente para os sacerdotes. Gênesis, quando Adão ele peca e ele desobedece a Deus, diz a Bíblia que ele vai lá e pega uma folha de figueira e tapa a sua nudez. Dá também para sua mulher e tapa a sua nudez. Já teve um presbítero falando isso comigo. Não, porque eles andavam pelado. E eles fizeram lá a folha de figueira para tapar, andava pelado. Eu falei: mas o que Deus fez depois? O que Deus fez depois, irmão? Aí o presbítero não soube responder. Não, eu falei: irmão, o que Deus fez depois, irmão? Ele não soube responder. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Deus chegou e falou assim: não, Adão, não é assim não. Vem cá. Deus foi lá no mato, matou um animal, e da pele do animal Deus fez o que, igreja? Deus fez uma túnica, uma veste, e a Bíblia diz comprida. Oh Jesus. E o próprio Deus chegou como um pai ensina o filho. Diz a Bíblia que o homem não vestiu, diz a Bíblia que a mulher não vestiu, diz a Bíblia que eles não pegaram a roupa e vestiram. O próprio Deus chegou lá e vestiu eles. Como uma mãe veste o seu filho quando está ali, que não sabe ainda pôr a roupa, ensinando o seu filho. Como um pai veste o seu filho ensinando. Assim foi Deus.
com Adão e com Eva. Trouxe a túnica comprida e os encapou, vestiu. Dizendo, é assim que tem que se vestir. Quando Deus vai fazer a veste do sacerdote, a roupa sacerdotal, em Êxodo 39, Deus falou para Moisés, falou assim, ó, faz túnica de linho comprida para todos os sacerdotes. Além da túnica, debaixo da túnica tem que ter a roupa para tapar sua carne nua. Por quê? Porque quando a minha glória invadir, o sacerdote tiver contato com a minha glória, se eu ver uma ferpela que seja da carne nua, ele morre na mesma hora. É para ele tapar nudez mesmo. Então ele vai tapar a carne nua, vai colocar os calção, vai colocar o pijama, né, a roupa por debaixo, e vai vir com a túnica sacerdotal por cima. De linho fino, comprida. No Novo Testamento, em Marcos capítulo 16, versículo 5, diz a Bíblia que quando chegaram ao túmulo, ao sepulcro, encontraram um jovem, cheio de Deus esse jovem, vestido o que, igreja? Uma túnica comprida. Aleluia. Quando Jacó foi preparar um presente, que foi uma das maiores invejas que aconteceram, que levou José, o seu filho do amor, do afeto, levou José a ser preso, a ser jogado numa cisterna, a ser dado como morto, ser vendido para o Egito. Tudo por causa de quê, igreja? Por causa de uma túnica talá de manga comprida. Oh, Jesus. Foi por causa de um short, foi por causa de uma camisa do Flamengo, foi por causa de uma camiseta regata, de uma sunga de praia, foi por causa do que, igreja? De uma túnica comprida. Quando Jesus falou da parábola daquele moço que largou o seu pai, estava os dois ali, um mais novo e um mais velho. O mais novo pediu a herança, foi lá, foi embora, gastou com todas as... fez tudo, gastou com tudo, com prostituição. Quando ele voltou arrependido, o pai, olhando de longe, pegou o seu filho, encontrou ele, que o filho voltou a ser arrependido, que ele desejou comer das bolotas dos porcos. O pai chegou, encontrou o filho, mandou fazer uma festa, mandou ele tomar um banho, mandou fazer tudo, e voltou e deu o que para ele? Uma túnica comprida. É forte esse negócio, irmão. Quando o faraó foi tirar José da cadeia, da prisão, tirou José, e José foi, sei lá, em Gênesis, lá para volta de Gênesis 40, 39, 40, quando José foi se apresentar diante a faraó, que faraó mandou ele dar um banho nele, foi constituir ele como governador do Egito, faraó mandou fazer o que para José? Uma túnica comprida. Oh, irmão, é forte. É forte esse negócio. João na ilha de Pátimo. Quando João está na ilha de Pátimo, que ele vê aquela visão tremenda, no livro de Apocalipse ele começa a ver o Senhor. O Senhor vai vir na direção, ele descendo na ilha de Pátimo, ele começa a descrever, ele fala, o seu cabelo é branco como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, ele tem um cinturão de couro, um cinturão de fogo, e quando ele termina de descrever, ele fala, e a veste dele, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a veste dele é talá, é branca, alva, branca, comprida, e vai até o pé, de tão comprida que é. O próprio Deus usa veste comprida. Oh, aleluia. E foi dito aqui pelo nosso irmão Eduardo, Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 16. Deus deu uma veste comprida para todo aquele que vencer. Aleluia. Oh, Jesus. Jesus falou, aquele que vencer andarão comigo de branco, aquele que vencer terão suas vestes brancas e compridas, e eu mesmo, Deus, vai nos entregar. Se da Bíblia de Gênesis a Apocalipse nós vemos roupa, veste comprida, para quem é povo, para quem é santo, povo de Deus, nós que estamos aqui, continuando, junto com o Espírito Santo de Deus, nós não vamos usar roupa comprida? Por que é esse comportamento de que o povo lá fora e o povo da igreja quer se comportar igual o povo lá fora, usando veste curta, usando vestes tropicais? Não, porque a cultura hoje do Brasil é tropical. A cultura do Brasil é a cultura do verão. Já não tem mais, olha como é que Satanás ele tenta mexer na cultura e nos costumes. Tirou os vestidos antigos que antigamente existiam na sociedade, tirou os homens que antigamente usavam só calça desde 1800, desde 1500, tirou todos os tipos, né, as cirolas gigantes, e foi só encurtando até chegar hoje. Aí hoje é normal.
Ele conseguiu transformar a sunga, o calção, numa bermuda e colocou no armário, no guarda-roupa de todas as pessoas, principalmente do crente, dizendo que é uma roupa normal. Por que a igreja cisma em adotar os costumes que são do mundo, as culturas que são do mundo e as modas que lançam que são do mundo, e não andam adequadamente como nos princípios, como andavam os crentes antigos que defendiam a palavra? Aleluia. Para me encerrar nessa noite, diga assim: Deus não quer o crente na moda. Diga com mais autoridade: Deus não quer o cristão na moda. Deus quer o cristão nos modos. Aleluia. Modo é totalmente diferente de moda. Que modos? Segundo os costumes e padrões bíblicos. Colossenses capítulo 2, versículo 8: para que ninguém vos faça presa sua e sigam por vãs sutilezas que são costumes do mundo e rudimentos do mundo, e não padrões e rudimentos de Cristo. Nós devemos andar segundo os padrões e os rudimentos de Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Assim a gente vai continuando. Se a maioria hoje não quer andar conforme a Bíblia, não, isso é coisa antiquada, isso é antigo. Não, deixa eles se virar com Deus para lá. Deixa eles se virar com Deus para lá. Mas o cristão, nós vamos continuar nos princípios bíblicos. É melhor entrar 5 no céu procurando santidade do que 5.000 indo para o inferno querendo andar de modo largo, né, irmão? De qualquer maneira. A tua alma tem um preço muito grande. Eu prefiro estar com 2, 3, 4 membros, 5 membros, tentando na sã doutrina com sinceridade, buscando de tudo alcançar o céu, do que estar com uma igreja repleta com 5.000, com 10.000 membros, com um caixa cheio de dinheiro e todo mundo para o inferno, por estar nesse evangelho de porta larga. Por isso nós devemos defender a verdade até o fim, amém? Porque Jesus Cristo está voltando. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A Ele seja dada a honra, o domínio, o louvor para todo sempre em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos continuar nessa peleja, irmãos, amém? Nessa oração, na guerra, porque Jesus está voltando. Falta pouco para Jesus rasgar o céu e buscar a sua noiva, e eu quero subir, amém?